Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física falando sobre eletrostática, só que agora potencial elétrico, tá bom? Bom, dentro da eletrostática nós sabemos que existem muitas grandezas que são muito abstratas, né? de entender, de definir, por não se ter exatamente uma maneira de mostrar na prática aquilo, tá? Evidenciar aquilo. E potencial é a maior grandeza abstrata dentro da eletrostática. Tá? Então, assim, é difícil definir, é difícil compreender, porém, há uma necessidade muito grande para nós entendermos posteriormente alguns elementos, algumas grandezas, porque eu irei precisar dela. Então, a grandeza potencial elétrica ela foi meio que necessária que a ciência projetasse, criasse, tudo bem? Dentro do cenário elétrico. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o potencial. Mas antes disso, vamos só relembrar de algumas grandezas anteriores. Falamos de carga elétrica, processo de eletrização, falamos de força, lei de Coulomb, depois campo elétrico. Bom, vamos só parar aí e lembrar que força é uma grandeza vetorial, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Quer dizer, possui módulo, direção e sentido. Só que agora, potencial elétrico não é mais uma grandeza vetorial. Lembra que lá para calcular a força você usava módulo da carga. Então, se a carga era negativa, você só colocava o valor positivo dela. Porque se tratava de um vetor. Agora, grandeza escalar, não existe mais módulo. Então, se a carga é negativa, vai entrar na fórmula o negativo daquela carga. Tudo bem? Então vamos lá, entrando agora no assunto potencial elétrico. Bom, potencial elétrico nada mais é do que a grandeza que possibilita ou dá a capacidade de um sistema produzir energia. Atenção, potencial não é energia, mas é a capacidade que o sistema propõe para gerar energia. Então, se você tem uma carga de prova e coloca numa região que tem um potencial, ela ganha o quê? Energia. Certinho? Mas não vão confundir, potencial não é energia, mas é necessária para que tenha o surgimento desta grandeza chamada energia, que é muito importante na física. Tá, então, potencial elétrico, capacidade de gerar energia. Beleza. Vamos ver uma situação de uma carga principal, está fixa aqui no espaço, fixa, e a uma certa distância D existe um ponto P. Atenção, não estou colocando carga de prova, um ponto P, certo? Neste ponto P é uma região passiva de produção de energia elétrica, beleza? Só que se eu colocar uma carga de prova aqui, essa energia aparece. Onde? Sobre a carga de prova. Só que, por enquanto, nós vamos apenas entender o que é o potencial, para depois nós entrarmos no campo de energia. Então, vamos lá. Carga fixa, ponto P, distância D. A capacidade de produção de energia desse ponto P é dado por esta fórmula, onde V é o potencial, tá, gente? Ó, vai ser potencial. Se o livro de vocês estiver colocando como U, pode confundir um pouquinho aí, tá? Porque mais na frente nós vamos trabalhar esse U com uma outra grandeza. Tá certo? Então vamos lá. V, potencial elétrico. Potencial elétrico é igual a K, que é o que, gente? Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, beleza? Qzão é a carga principal, a carga que está aqui fixa, dividido pela distância. Professor, isso aí está parecendo a fórmula que gera o campo elétrico. Está parecendo demais. É, mas lá era D ao quadrado e essa carga era em módulo, tá certo? Aqui sai o módulo e sai essa potência aqui, na distância. Então, nós podemos dizer que o potencial é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à carga principal. Se essa carga for negativa, não é o caso aqui, for negativa, na hora que você substituir os valores, ela vai entrar negativa aqui também. Ah, professor, então vai gerar um potencial negativo? Vai. Tá certo? Então, a partir de agora, o sinal ele vai estar sendo envolvido na própria fórmula. Massa, legal.
Qual é a unidade de medida do potencial? Volt. Certo? Volt. Observação super importante, né? Que eu já até frisei antes, mas o potencial V é uma grandeza escalar. Beleza. Olha o que isso vai implicar. Imagina que agora, esse ponto P, ele não está próximo apenas de uma carga Qzão, mas ele está próximo de diversas cargas. Imagina eu próximo de diversos pontos com potencial. Qual é o potencial resultante que meu corpo estará envolvido? Quer ver? Olha só o que vai acontecer. Ó. Potencial elétrico resultante. Quando eu coloco resultante é porque logo imagino. Então não é só uma carga. São várias cargas envolvidas aqui nessa região. E ele quer saber qual é o potencial resultante no ponto P. Certinho? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o potencial que Q1 vai estar gerando em P, Q2 em P e Q3 em P. Eita, professor, vou ter que calcular dos três, eu vou ter que ver direção e sentido? Não, porque a grandeza é o quê? Escalar. Top, né? Beleza. E aí, potencial resultante vai ser... Eu vou colocar aqui o símbolo que geralmente aparece em livros mais técnicos, né? Somatório de todos os potenciais. O símbolozinho de somatório. Legal. Eu tenho quantas cargas principais? 3. Então vai ser o somatório da carga Q1, Q2, Q3. Ou seja, o potencial resultante vai ser o potencial da carga 1 somado com o potencial da carga 2 somado com o potencial da carga 3. Ok? Na hora que eu vou substituir a fórmula do potencial, eu venho para cá. Ó. Olha só o que vai acontecer. Ó. Potencial resultante é igual K, Q1, nada de módulo, sobre D1, mais K, quem é Q2? E é negativo, professor. Olha que negativo, gente. Ó. Então vai ficar menos Q2 sobre D2, que é a distância até o ponto P analisado, mais K, Q3 é positivo, então eu já deixo dessa maneira, D3, que é a distância até o ponto P, a carga D3. O que vai acontecer com esse negativo aqui? Vai mudar esse sinal. Então, o resultado desse potencial vai ser subtraído deste e o resultado somado com este. Certinho? Toda vez que ele te der potencial resultante, você vai ter que fazer esse sistema de somatório, não esquecendo os sinais. Legal? Agora nós vamos observar qual é a energia produzida a partir desse potencial. Beleza? Então, olha só. Então, continuando, nós temos a ideia do potencial elétrico é o quê? Produção de energia. Capacidade que o sistema, né, o ambiente tem de propor energia. Tá, beleza. Agora vamos falar dessa energia. Pensa comigo, se você tem uma carga principal, uma carga que você fixou, tá aqui paradinha, sendo positiva ou negativa, tanto faz. Você pega uma carga agora de prova, lá naquele ponto P, a gente vai colocar uma carga de prova. Quando você pega uma carga de prova e aproxima deste Q fixo, você vai observar que tem energia, porque tem campo elétrico, nós já vimos isso, né? Tem força, campo elétrico, tal. Só que agora, ele tem uma grandeza potencial que vai propor a ele energia. Agora imagina que essa carga que você fixou, ela seja positiva. Se você pegar uma carga de prova também positiva e aproximar dela, o que vai acontecer? Uma força de repulsão. Só que se você ficar segurando essa carga de prova aqui, ela vai ter uma força de ser jogada para fora. Essa região ela vai propor uma energia a ela. Essa energia que está ali na carga é chamada de energia potencial. Bem parecido com o que vocês já viram lá atrás. Sabe quando você pega um objeto de massa m, aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, com sistema gravitacional, se ele está no chão, não tem energia potencial gravitacional, mas quando você começa a levantar esse objeto, colocar a certa altura, ele começa a ganhar energia potencial gravitacional. É a capacidade que o sistema tem de fazer o corpo entrar em movimento. Enquanto eu estou segurando aquela carga de prova, ela tem uma capacidade de entrar em movimento, tá? Entendi. Então, é uma energia acumulada. A hora que eu solto, essa energia se mostra em forma de energia cinética, movimentação, tá?
Então vamos lá para a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. O livro, boa parte dos livros colocam como U também, né? Que também não acho legal. Então eu coloco E, para não ficar E de campo elétrico, fica E potencial, tá? Então energia potencial. Energia potencial elétrica é uma energia acumulada, tá ali no sistema. Então imagina que você tem uma carga fixa. Eu coloquei aqui na imagem uma carga positiva, mas pode ser negativa, tanto faz. Eu peguei uma carga fixa, positiva, e uma carga de prova que eu acabei colocando nessa região, a uma distância D. O que é essa energia? A energia potencial nada mais é do que a capacidade de propor energia a uma carga colocada lá. Então lembra, potencial, a fórmula que foi descrita há pouco, multiplicada pela carga de prova, pronto, é energia potencial. Qual é a unidade de energia mesmo que eu esqueci lá no Sistema Internacional? Ah, Joule. Muito bem, Joule. Na verdade, se você olhar aqui, olha o que vai acontecer, galera. Potencial não é K, Q sobre D. Vamos jogar essa fórmula aqui, vamos, para poder ficar legal, mudar um pouquinho aqui a fórmula. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Energia potencial é igual a Qzinho, e quem é o potencial V? KQ sobre D. Tá, beleza. Professor, ficou meio estranho aí, bora arrumar isso aí? Vamos, bora arrumar. Eu vou pegar esse Qzinho aqui e jogar aqui, ó, bem pro final. Olha o que vai acontecer. Olha aí, ó. K, Qzinho sobre D. E, professor, eu lembro dessa fórmula, é parecida com algo que nós já vimos. Lei de Coulomb. Que ele fala que força é K, Q1, Q2, só que em módulo, D ao quadrado. Ah, era módulo, né, professor? Porque força é um vetor. E energia é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Então, se uma carga for negativa, você vai ter que colocar aqui, tá? Como no caso do exemplo os dois são positivos, então vai ficar tudo positivo, a energia é positiva. Mas se for algum dos valores de Q ou Qzinho for negativo, você vai ter que colocar aqui no sistema. Beleza? Show! A unidade Joule. Então é dessa maneira que você calcula energia potencial elétrica, que é a energia acumulada no sistema. Bom, agora vem um detalhe. Vocês lembram do que é trabalho? Trabalho. Lá na mecânica, lá na primeira série do ensino médio, no 9º ano, dependendo da escola, trabalho é a capacidade que um sistema tem de transformar energia. Tá? Então imagina o seguinte, imagina que um objeto ele está com um nível de energia X e de repente ele aumenta ou diminui. Quem está fazendo aquilo ali? O trabalho. Resumindo, trabalho é variação da energia. Massa, entendi. Trabalho, eu vou deixar aqui do lado aqui, ó. Trabalho. Esse pincel aqui não está legal. Trabalho nada mais é do que variação da energia. Opa, que maravilha. Aqui, ó, que facinho aqui, ó. É variação da energia. Certinho? Bom, se é variação de energia, que tipo de energia nós estamos comentando? Falamos há pouco. Opa, energia potencial. Então, se essa energia potencial variar, opa, entendi. Então, vai ter uma variação dessa energia sofrida por uma carga de prova. E quem está fazendo isso? O trabalho. Olha o que vai acontecer. Ó. Imagina que você tem uma carga fixa e um ponto A. Está aqui uma distância, vou colocar como uma distância dA. E uma distância até o ponto B. Sempre da carga fixa, da carga até o ponto em questão. Bora imaginar que você vai colocar aqui uma carga positiva. Vou colocar aqui de vermelhinho aqui, ó, para dizer positivo. Coloquei uma carga de prova, Qzinho em A. Positivo, positivo, força de repulsão. Então, na hora que eu segurar essa cargazinha de prova aqui, ó, e soltar, ela rapidamente vai para onde? Ser jogada para cá. Então, ela vai receber uma força, F, de repulsão, e ela vai realizar um trabalho, galera, ó, até chegar em B.
Certinho? Vai ter uma variação de energia potencial? Vai. Ah, então vai ter o quê? Se tem variação de energia, vai ter o quê? Trabalho. O trabalho para arrastar uma carga do ponto A até o ponto B nada mais é do que a variação da energia. Que tipo de energia nós comentamos há pouco? Potencial. Certinho. Então, tecnicamente falando, eu vou ter isso, ó. Opa, tirar essa variação, porque variação não é subtração, não é, galera? Fica apagando com o dedo, né? Que coisa feia. Então, olha só. Energia potencial de quem? De A, menos energia potencial de B. Porque está pedindo a variação da energia que ele tinha, energia que ele passou a ter. Então, o trabalho vai ser trabalho de AB é igual. Energia potencial, como é que é? Opa, tá aqui, ó. Então, vai ficar a carga de prova, VA, menos a carga de prova, VB. A carga de prova mudou? A carga dela mudou só porque ela saiu daqui para cá? Não, mudou a energia. Então, esse fator aqui não é comum? Vamos colocar em evidência? Então, trabalho de A até B, coloquei Qzinho em evidência, vai ficar quem? VA menos VB. Gente, sabe o que apareceu aqui? Uma grandeza que eu preciso falar com vocês. Apareceu VA menos VB, uma diferença de potencial. DDP. Opa, acho que eu vi isso já lá atrás. Então, DDP, que é a diferença de potencial, apareceu aqui na fórmula do trabalho. Essa DDP, ela vai ser atribuída inicialmente para calcular trabalho. Eu vou colocar como U. Por isso que eu falei, ó, não vamos usar a letra U ainda não, porque ela se refere a uma outra grandeza. Esse U é conhecido como DDP, diferença de potencial. Detalhe muito importante. O trabalho realizado de um ponto a outro, não importa a distância ou a trajetória. Não bora contar a distância não, a trajetória. Ela não importa com a trajetória. O que importa para o trabalho é de qual potencial ele saiu e para qual potencial ele foi. Tá? Então, não importa a questão de, ele saiu, ele moveu mais. Não, o que importa é de qual potencial a qual ele foi. Beleza? Galera, potencial, energia potencial e trabalho é isso. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões para poder fixar isso melhor. Valeu! Até a próxima!